quem você está pensando que é? Essa é uma expressão assim bem corriqueira. A gente ouve normalmente quando a gente ouve alguma coisa forte, né? E logo as pessoas rebatem. Peraí, você está dizendo isso? Quem que você está pensando que é? Jesus ele falou algumas coisas muito fortes. Já pensou nisso? Todos os líderes religiosos, eles falaram algumas coisas interessantes, mas não tão fortes quanto Jesus. Por exemplo, Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele não disse: olha, eu estou apontando para vocês a luz. Ele disse: eu sou a luz. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você não acha declarações muito fortes? E aí, diante dessas declarações, a gente tem que devolver. Peraí, quem que você está pensando que é? Porque não dá para você simplesmente dizer o que ele disse e ficar por isso mesmo. Aliás, foi por causa disso que ele morreu na cruz. Por declarações como essa. Ele, certa vez, inquirido pelos líderes religiosos, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele conclamou para si a existência antes mesmo de Abraão, e mais, ele usou o nome de Deus, eu sou, para si mesmo. O nome que Deus revelou a Moisés lá em Êxodo, Jesus, ele usou esse nome. Quando Moisés estava no deserto e ele viu uma sarça ardente, e aí ele perguntou então para Deus que havia se manifestado na sarça ardente: qual é o teu nome? Deus então ele responde: Yahweh, que significa eu sou o que sou. E foi exatamente esse nome que Jesus usou para se referir a si mesmo. São declarações como essa, muito fortes, que a gente precisa de fato considerar. E aí, diante dessa declaração, ou a gente abraça em fé, ou a gente rejeita. Jesus ele não disse: olha, eu sou mais um caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Você deve vir a mim se você quer viver eternamente. Então nós precisamos considerar seriamente quem ele é para dizer o que ele disse. Porque se ele for mais um mestre, mais um profeta, mais alguém que se coloca como um líder religioso, então ele não tem um direito nenhum de dizer o que disse. Acontece que a primeira carta do apóstolo João, abra sua Bíblia, ele vai dizer para a gente que ele, Jesus, por ser quem ele é, sim, ele tem toda a autoridade para dizer o que disse. E por isso merece ser seguido, merece ser servido, merece ser adorado. 1 João, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada.
Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Lembre-se do contexto de 1 João, vimos isso no domingo anterior. Ele escreveu em um contexto de uma igreja já na segunda metade do primeiro século da era cristã. As igrejas, elas estavam sofrendo a influência de falsos mestres, sofrendo nesse momento a influência de falsos profetas, assim como Cristo havia profetizado, assim estava se cumprindo. E eles estavam ensinando nessas igrejas que eles tinham comunhão com Deus, independente da teologia deles em relação a Jesus, independente do que eles acreditavam em Jesus. Eles eram pluralistas. Eles diziam, olha, existem vários caminhos para Deus. Não importa no que você crê, o importante é que você creia. E isso vai te levar para Deus. É a fé na fé. Talvez você esteja identificando isso com o discurso dos nossos dias. Sim, nada é novo debaixo do sol. Muita gente hoje tem proferido esse tipo de discurso. As pessoas hoje, de fato, dizem a mesma coisa que os docetistas disseram no primeiro século da era cristã. Lembre-se, docetismo, né? De dokel, do grego, que diz que Jesus, ele não era de fato o homem, ele era uma aparência. Isso é o que significa então a palavra aparência. Ele tinha uma aparência humana. Esse era o pensamento maluco daquelas pessoas, mas eles tinham convicção que mesmo pensando nisso, eles tinham comunhão com Deus. Ou melhor, João, então, ele escreve a sua primeira carta para corrigir isso. E ele, nessa primeira carta, conforme já vimos, ele diz, não, a verdadeira fé em Cristo, ela resulta em comunhão com Deus e com os irmãos. Então não adianta você dizer que você tem comunhão com Deus se você não abraça a verdadeira fé. Não adianta você dizer que tem comunhão com Deus e com os irmãos se você não abraça a verdadeira fé. E aqui, logo de cara, então, ele explica que verdadeira fé é essa. Verso 1 até o verso 4. Ele diz, Jesus é o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Nele está a verdadeira comunhão com Deus. Nele está a verdadeira comunhão com Deus. Vamos entender então essa sentença de João, que ela está disposta em duas partes. Vamos lá, primeira parte. Jesus é o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Perceba o que João fala a respeito de Jesus. É a cristologia de João. Ele vai colocar aqui, logo no primeiro verso, o que era desde o princípio. Espera aí. Você não já ouviu essa expressão em algum lugar? Como é que começa o Gênesis? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio. É a mesma expressão. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa expressão, ela mesma, está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que é o texto que nós lemos no início do culto. No princípio era o verbo. Princípio, então, de Gênesis 1, João, capítulo 1, e 1 João, capítulo 1, verso 1, de que princípio é esse? É o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas existentes, sol, lua, estrelas, galáxias, universo, planeta Terra, seres humanos. O princípio de tudo. Pensa agora antes disso.
no tempo em que não havia o tempo, porque o tempo também foi criado. Antes disso, o que existia? Por toda a eternidade, o que existia? É o que o João vai afirmar aqui em 1 João. Ele está falando exatamente desse tempo que não era tempo. Antes do princípio, o que existia? O que era? Antes desse princípio. Ele vai dizer, verso 1 ainda, o verbo da vida. Esse verbo da vida, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele existe antes de tudo. Ele é eterno. Não houve um começo para ele. Não houve um momento em que ele não existia e passou a existir. Ele existiu para sempre, para sempre. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Este é o verbo da vida. Que verbo da vida é esse? Se você voltar para Gênesis, capítulo 1, eu acabei de mencionar a expressão princípio. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver como Deus criou todas as coisas. Como que ele criou? A partir da palavra. Você vai ver essa expressão sendo repetida várias vezes no capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento nos céus, e houve firmamento. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Ou seja, Deus, ele criou todas as coisas através da palavra. O verbo que trouxe a vida. Acontece que esse verbo, de acordo com as Escrituras, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Como que a gente sabe disso? João capítulo 1. João capítulo 1, ele vai falar a respeito desse verbo. No capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, ou logos, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. Veja, verbo relacionado com vida. E aí no verso 14 ele responde quem que é esse verbo. Quem que é esse verbo, gente? Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo da vida é a pessoa pelo qual toda a existência foi criada. É a pessoa pela qual tudo veio a existir. Quem é? Sim. Verso 14. Jesus Cristo. Ele é o verbo da vida. Jesus é o verbo que deu à existência todas as coisas. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, ele vai dizer exatamente isso. Dá uma olhada lá. No verso 15. Diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Lembra? Céu e terra. Gênesis 1:1. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, o sol foi criado por Jesus e ele só continua a existir por causa de Jesus. O universo, as galáxias foram criadas por Jesus e só continuam a existir por causa de
Jesus. É o verbo da vida. É o verbo que traz à existência todas as coisas. Então, voltando lá para 1 João, nós então conseguimos entender o que João está dizendo aqui. Ele é o verbo da vida, que trouxe a vida então a todas as coisas. O que mais que diz? Esse verbo da vida, que trouxe vida a todas as coisas, verso 2, foi manifestada. Feromai. Estava oculto antes e foi dado a conhecer. Ele se manifestou, nós não fomos até ele, nós não fizemos uma investigação, nós não fizemos uma pesquisa e o encontramos. Não, porque isso seria impossível. Ele veio até nós e se manifestou. E o que mais que João diz a respeito de Jesus? Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o verbo da vida, o Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele, querido, não é mais um mestre, ele não é mais um profeta, ele não é mais um líder religioso que que veio para nos dar dicas de como viver bem. Jesus, ele é o Deus criador de todas as coisas, o verbo da vida. A partir dele tudo veio à existência. E ele se manifestou, João continua aqui, o verbo da vida se manifestou a quem? Aos seus apóstolos. Aqui é interessante as expressões que ele coloca. Olha aí, volta para o verso 1, 1 João 1. Nós ouvimos. Ele está dizendo nós aqui, quem? Aqui é importante a gente entender o pronome. Não fomos nós. Foram nós, os apóstolos. Então, o verbo da vida se manifestou aos apóstolos. Então, eles estão dizendo, nós ouvimos, nós vimos com nossos olhos, nós contemplamos, nossas mãos apalparam, nós, de novo, verso 2, nós vimos e ouvimos, no verso 3 novamente. Ou seja, não era a aparência de alguém, não era um espírito, não era um fantasma, não era alguém meramente com aparência humana. Então, João, ele está rebatendo aqui a teologia docética, ele está dizendo, vocês estão errados. Jesus, ele era o verbo da vida que se fez homem, de maneira real, visível, material. Nós o vemos, ouvimos, nós apalpamos Jesus. Ele é real. O Criador do universo, ele assumiu a forma de homem para pagar pelos nossos pecados. Queridos, essa é a doutrina, é uma das principais doutrinas do cristianismo, a doutrina da encarnação do verbo da vida. Negue a encarnação e você nega o cristianismo. Eles estavam negando a encarnação, aqueles homens daquela época estavam negando a encarnação de Jesus. Mas se você negar a encarnação, você nega tudo. E por que é tão importante essa doutrina da encarnação? Sem ela, sem a encarnação, nós não temos os nossos pecados perdoados. E continuamos perdidos. Simples assim. Por quê? Veja bem. O homem pecou, se rebelou contra Deus. Ora, se eu ofendo Mateus, quem deve se retratar em relação a Mateus? É óbvio, sou eu. Certo? Não é uma outra pessoa ou coisa, mas eu tenho que me retratar em relação a Mateus. O pecado, queridos, o nosso pecado é ofensa contra Deus, então nós temos que nos retratar contra Deus. Só tem um problema.
Deus é santo. Deus é perfeito. Problema entre aspas, né? Problema para nós. Ele é perfeito. Ora, se ele é santo, como é, e perfeito, então a nossa retratação em relação à ofensa que cometemos não pode ser de qualquer jeito, tem que ser perfeita, porque Deus é perfeito. Pergunta: quem é perfeito para se retratar perfeitamente a Deus? Levante a mão, por favor. Quem não peca? Quem não mente? Ninguém. Então estamos diante de um problema insolúvel. Nós, sendo pecadores, imperfeitos, corruptos, nós não conseguimos nos retratar diante do Deus que é perfeito. É por isso que a salvação vem somente de Deus. Ele, então, se fez homem. E se fazendo homem, ele pagou no nosso lugar. É por isso que a doutrina da encarnação, então, ela é tão importante, porque foi Deus, 100% Deus, e 100% homem, que pagou a nossa dívida. Ele se fez totalmente homem para pagar a nossa dívida, pagar o nosso pecado. Sendo assim, então, Jesus, ele é esse Deus que se fez homem. E aqueles que confiam nele têm os seus pecados perdoados. Somente em Jesus, o Verbo da vida que se fez homem, crendo nele, somente nisso, nele, nós temos a salvação. Jesus é o Verbo da vida, que é eterno, que estava com o Pai, que se manifestou aos seus apóstolos, eles viram, eles apalparam, eles escutaram e eles anunciaram. Veja aqui as expressões que ele repete várias vezes. Verso 2, nós anunciamos. Nós não anunciamos um código de ética, nós não anunciamos um código moral, nós não anunciamos dicas para viver bem, nós anunciamos uma pessoa, Jesus, o Verbo da vida, aquele que é Deus que se fez homem. Queridos, e essa mensagem chegou até nós, e é exatamente isso que nós anunciamos e pregamos também, a mensagem apostólica: Jesus é Deus que se fez homem para morrer pelos nossos pecados. Nós não pregamos uma ideia, nós não pregamos um princípio, nós não pregamos dicas, 10 passos para você ter um casamento feliz, 10 passos para ser um homem de negócios bem-sucedido. Não, nós não pregamos isso. O que nós pregamos é Jesus é o Cristo, o Verbo da vida, aquele que é eterno, aquele que criou todas as coisas, se fez homem, habitou entre nós, morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia, e uma vez que confiamos nele, nós temos a vida eterna. Essa é a nossa mensagem, essa é a pregação cristã. Tire Cristo, como eu mencionei hoje pela manhã, tire Cristo e acabou o cristianismo. Os teólogos liberais do século XIX tentaram fazer isso, e aí eles criaram uma nova religião, uma religião moralista, uma religião ética, centrada meramente no homem. Tire Cristo e acaba o cristianismo. Infelizmente, a pregação dos nossos dias, em muitos meios, deixou de ser centrada no Verbo da vida. Deixou de ser centrada em Cristo. O homem passou a ser o centro de todas as coisas. A felicidade humana passou a ser o centro. E Deus, ele é um coadjuvante
no seu plano, no plano que se chama eu mesmo. E aí nós convidamos a Deus, e quando Ele não topa o nosso convite, esse Deus aí, mal-humorado, chato, poxa vida, estraga prazeres. Essa é a religião de muita gente. Nós esquecemos de quem Ele é. E aí nós temos então uma religião, e eu insiro muitas igrejas evangélicas nisso. Nós temos uma religião centrada no homem, uma religião antropocêntrica, onde o meu umbigo é o centro, a minha vontade, o meu plano, o meu propósito, o meu sonho, o meu projeto, as minhas vontades, o que eu quero, isso está no centro e Deus deve atender. Queridos, Jesus Cristo, Ele é o Verbo da vida, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Sendo assim, nós é que temos que nos curvar aos planos dEle, à vontade dEle, ao desejo dEle. Nós que temos que buscar conhecer o que Ele quer. Porque Ele é o Deus autor da vida. Ele é a nossa proclamação. Ele é o centro da nossa existência. É exatamente isso que João está dizendo aqui. É Ele que nós anunciamos. E eu quero perguntar para você, querido, Jesus é o centro da sua existência? Ele é o Deus, você tem essa visão dele, Ele é o Deus de toda a glória, em quem você, então, deve se dirigir em adoração. Será que é a Ele que você tem buscado conhecer a vontade, os desejos, a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu trabalho? Pare de dizer para Ele, pare de proclamar para Ele, pare de decretar, profetizar os seus sonhos para Ele. Passe a orar, Senhor, seja feita a Tua vontade, porque Ele é o Deus de toda a glória. Passe a orar, Senhor, o que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor espera de mim? Como mencionamos hoje pela manhã, o que o Senhor espera do meu trabalho? O que o Senhor espera das minhas atividades, do meu dinheiro? Tem gente que fala assim, recentemente alguém mencionou isso para mim, e isso me vem na cabeça. Igreja não se mistura com política. Certo? Bem, nós somos batistas. E esse é um dos princípios pilares dos batistas que surgiram no século XVI, XVII, lá na Inglaterra. Bem, a instituição igreja e a instituição Estado não devem se misturar. Mas preste bem atenção nisso. A fé tem tudo a ver com política. A fé tem tudo a ver com tudo. A fé no Verbo da vida, ela muda toda a nossa existência. Portanto, eu sou servo do Verbo da vida, de Jesus Cristo. Então, isso me faz pensar a respeito do Lula, isso me faz pensar a respeito do Bolsonaro, isso me faz pensar a respeito da sociedade, das artes, do entretenimento, de tudo. Isso molda o meu pensamento. Não o pensamento do mundo molda Cristo, mas é Cristo que molda o meu pensamento em relação a todo mundo. Por quê? Porque Ele é o Verbo da vida, o Criador de todas as coisas. Perceba então que Cristo, Ele muda tudo em nós, muda toda a nossa vida. Então, se nós separamos
Ah, não, isso aqui é religião, é o domingo. Isso aqui é segunda-feira, a minha vida corriqueira. Se a gente separa nessa dicotomia, nós não entendemos Jesus como o verbo da vida. Porque o trabalho da segunda-feira foi Jesus que criou. A segunda-feira, desculpa estragar a sua tristeza da segunda-feira, foi Jesus que criou. O lazer da sexta foi Jesus que criou. Tudo foi Jesus que criou. Então tudo tem a ver com o verbo da vida. Não tem como a gente separar essa dicotomia, essa separação, esse dualismo era do cético, era dos hereges do primeiro século. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Jesus é o verbo da vida, então muda tudo na nossa vida. Agora, a segunda parte da sentença é: Jesus é o verbo da vida, então nele está a verdadeira comunhão com Deus. Lembra? A comunhão, aqueles homens diziam, não, a comunhão com Deus, nós temos comunhão com Deus, logo, a gente não precisa crer da mesma forma que vocês, certo? Errado. Olha o que João vai dizer aqui. Nós vimos, ouvimos, anunciamos, e eles anunciaram para quê? Verso 3, olha lá. Para que tenhais, olha a palavra, comunhão. Comunhão com quem? Conosco. Conosco quem? Os apóstolos. E a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja. Existe uma comunhão, um relacionamento real a partir de Cristo. A partir de Cristo ele disse, lembra? Eu sou o caminho. O discípulo de Jesus perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho para reatar o nosso relacionamento com o Pai. Então, nós, através de Jesus Cristo, nós temos o nosso relacionamento reatado. Acontece que não fica nisso. A comunhão, então, nós temos com Deus, a partir de Jesus Cristo, e com os irmãos da fé. Nós somos inseridos na família cristã. Nós somos inseridos na família da fé em Jesus Cristo. Como mencionei hoje pela manhã, é a comunidade da fé em Cristo. Ora, tem pessoas que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Toda a fé é válida. O importante é ter fé. Olha, eu adoro a Deus do meu jeito, eu estou bem com Ele por causa da minha sinceridade, Ele me aceita. Essas pessoas estão enganadas. Somente através de Cristo nós temos relacionamento com Deus. Acontece que esse relacionamento com Deus, ele é comunitário. Nós somos inseridos na família cristã e passamos a compartilhar a vida uns com os outros. Crer na pessoa e sacrifício de Jesus como nosso único Redentor nos insere na família da fé. E, querido, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Jesus, ele não nos salvou para a gente viver a nossa própria vida. Sabe, eu já mencionei aqui, anteriormente eu vou repetir, sabe aquele mote que a gente gosta de dizer, ado, cada um no seu quadrado? Não se aplica com os discípulos de Cristo. Se você vive a sua vida e não deixa que ninguém se aproxime
e não deixa que ninguém, e você não compartilha da sua vida com ninguém, meu caro, você precisa repensar a sua posição. Isso não é cristianismo. O cristianismo, eu sei, tem alguns irmãos chatos, né? Tem alguns irmãos chatos. A maioria é gente boa, mas tem uns chatos, né? Mas você já pensou que isso faz parte? Faz parte da família da fé. Pensa na sua família, é todo mundo gente legal, gente boa. E aquele tiozão do churrasco? Chato pra danado. Que vem com aquelas piadinhas sem graça, que você tem que dar aquelas risadinhas amarelas para não perder o tio. Continua sendo família. Assim é a família da fé. Nós também temos nossas diferenças. Pasmem, tem até corintiano entre a gente. E tem que aguentar essa turma. Tem que aguentar. Nós temos diferenças. Tem aquele que gosta do verde, tem aquele que gosta do branco, tem aquele, né, que gosta da música assim, gosta da música assado, né? Nós temos as nossas diferenças, mas a gente precisa lembrar, essas diferenças foram criadas por Deus. A gente precisa lembrar disso o tempo todo. E aí, isso é bênção, porque são essas diferenças entre nós que glorificam a Cristo. Por quê? Porque elas apontam para a graça de Jesus. Nós topamos conviver com as nossas diferenças, porque Deus nos amou, se manifestando a nós através de Jesus Cristo. E agora nós vivemos uns com os outros, mesmo com as nossas diferenças. Isso é a família da fé. Querido, então, viva esta família. Pare de se esconder na multidão. Pare de se isolar. Compartilhe da sua vida. Mesmo que alguém pise na bola com você, mesmo que alguém te decepcione, viva a vida da família da fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. O Verbo, ele se fez carne e ele veio até nós para que nós tivéssemos comunhão com o Pai e uns com os outros. Jesus é o Verbo da vida. É nele, somente nele, que está a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. Vamos orar nesse momento. Peça ao Senhor que mude seu coração. Nesse momento, peça ao Senhor que o Senhor tire o rancor do seu coração, as mágoas. Que o Senhor trate do seu coração em relação à atitude dos outros quanto a você. Não pare de fugir, pare de dizer, não, eu estou bem com Deus, mas você não está bem com o outro. Meu querido, você está só se enganando. É hora de você dizer agora, Senhor, muda o meu coração. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o Verbo da vida, então muda o meu coração. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a conviver, a amar, a compartilhar com meus irmãos. Me ajuda a viver a família da fé, a família em Cristo Jesus. Diga ao Senhor, eu não consigo, Senhor, eu já tentei tantas vezes, mas eu tentei com as minhas forças. Diga ao Senhor nesse momento, Senhor, eu quero que o Senhor, agora que o Senhor faça isso por mim. Muda o meu coração.